Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai resolver um simulado, que eu chamei de simulado número 2 para o concurso da EAN, da Escola de Aprendizes Marinheiro. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Não esqueça de se inscrever no meu canal e, se for possível, deixar o seu like. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Vamos lá. Bom, primeira questão. A primeira questão ele diz o seguinte: de dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante, ou seja, o movimento dela é uniforme, né? Se movimenta com velocidade constante, 0,5 metros por segundo, e o rapaz pode correr com velocidade também constante, 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de... Bom, esse problema aqui, pessoal, é o típico problema do encontro, né? Então vamos analisar a situação. Imaginar a situação. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma trajetória, né, onde o espaço é medido em metros. Bom, aqui está o rapaz, né? Aqui está sua namorada. Legal? O rapaz, segundo o texto, ele desenvolve uma velocidade constante, vou chamar assim de V1, velocidade do rapaz, de 5 metros por segundo. Tá bom? A sua namorada desenvolve uma velocidade constante de meio metro por segundo. Tá legal, pessoal? Meio metros por segundo. Né? A distância entre eles, ele diz que no momento que ele salta do ônibus, no momento que ele desce, a distância entre eles é 180 metros. Né? Bom, aí, pessoal, ele quer saber, vou usar uma caneta preta aqui, ele quer saber qual é o intervalo de tempo necessário para que o rapaz alcance a menina. Bom, pessoal, problemas que envolvem aproximação, né, ultrapassagens e afastamentos, é mais útil eu resolver usando o conceito de velocidade relativa. Né? Ou seja, qual é a velocidade relativa do rapaz em relação à namorada dele? Quando ambos se movimentam no mesmo sentido, pessoal, a velocidade relativa de aproximação é a diferença das velocidades. De novo, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. Ou seja, tudo vai se passar para nós como se a menina estivesse parada e o rapaz desenvolvendo uma velocidade relativa, a velocidade do rapaz em relação à namorada, 5 menos 0,5. Problemas que envolvem aproximação, ultrapassagens e afastamentos, é mais útil eu resolver usando o conceito de velocidade relativa. Ou seja, eu imagino a menina parada e o rapaz se aproximando dela com 4,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Então a questão acabou. O que eu faço agora? Velocidade relativa é o deslocamento relativo dividido pelo intervalo de tempo gasto no deslocamento. Só isso. Qual é a velocidade relativa? 4,5. Mas quando eu aplico o conceito de velocidade relativa, eu imagino que a menina está parada. Então tudo vai se passar para nós como se a menina estivesse parada. Se ela está parada, o rapaz vai ter que se deslocar 180 metros até alcançar a menina. Viu? Intervalo de tempo, ΔT. Multiplicando o cruzado, fazendo a divisão, ΔT
180 dividido por 4,5. Poxa, quanto é que vai dar isso, pessoal? 180 dividido por 4,5. Pensa comigo, 40 vezes 4 dá 160, né? 40 vezes 4,5 dá 180. Ah, legal. Então, isso aqui vai dar 40 segundos. Isso a gente encontra na letra E. Tranquilo, senhores? Nada demais, viu? Questão número 1, bem básica. Opção correta, letra E. Um problema que a gente pode resolver usando o conceito de velocidade relativa. Lembre-se de que sempre que você aplicar o conceito de velocidade relativa, você considera que uma das partículas está em repouso. No caso aqui, a gente considera que a menina está em repouso. Tá legal? Nada demais. Vamos para a questão número 2. Uma questão bem bacana, concurso do Colégio Naval. Olha o que ele diz. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Nessa questão, vou usar a caneta azul. Ele diz o seguinte, ó, durante uma avaliação de desempenho físico, um candidato percorreu em 12 minutos uma distância de 2.400 metros e consumiu uma energia total de 160 quilocalorias. Supondo que a energia consumida nessa prova pode ser usada integralmente para aquecer 50 kg de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, é correto afirmar que a variação da temperatura da água na escala Fahrenheit e a velocidade média do candidato, vale respectivamente. Observe que ele está tentando te enrolar, pessoal, na hora da prova. Ele está me dando a velocidade média em quilômetros por hora, né? Mas não tem problema. Vamos achar a velocidade média em metro por segundo. E no final a gente transforma para quilômetro por hora. Poxa, como é que eu faço isso, hein? Como é que eu faço isso? Pessoal, de metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Legal? Então vamos lá. Primeiro vamos descobrir a velocidade média. Bom, eu aprendi que velocidade média é o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo gasto no percurso. Então vamos lá. Velocidade média do rapaz durante a viagem. Deslocamento escalar, 2.400 metros. Bacana. Dividido pelo tempo, 12 minutos. Vou passar para segundo. 1 minuto são 60 segundos. 12 minutos é só multiplicar por 60. Legal. Então, a velocidade média, né? Aqui, pessoal, agora é só continha, ó. Corto 0, 0. Tá bom? Pessoal, 24 por 12. Aqui vai dar 2, né? Vai dar 20 aqui no caso. Legal? Aí vai ficar assim, caraca, Gepeto, deu 20 sobre 6. Posso simplificar? Essa fração irredutível vai dar 10 sobre 3. Deixa assim, não divida. Vai dar 10 sobre 3 metros por segundo. Aí está tentando me enrolar. O que eu faço? Para eu passar para quilômetro por hora, só multiplicar por 3,6. Então, a velocidade média vai ficar 10 sobre 3, né? Vezes 3,6. Bacana. 10 vezes 3,6, 36, dividido por 3, 12 km por hora. Aí o cara, que legal, Gepeto, 12 km por hora. Bacana. G elimino. Letra B, letra E. Só pode ser A, C ou D. Legal? Bacana. Agora vamos descobrir, né, qual foi a variação da temperatura que essa quantidade de energia ele absorveu
consumiu, né? Vamos descobrir agora qual é a variação da temperatura que essa quantidade de energia iria provocar em 50 kg de água. Observe que agora o texto diz o seguinte, ó, ele consumiu energia, e essa energia que ele consumiu durante a corrida, né, foi utilizada para aquecer 50 kg de água. Bom, então deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar, deixa eu pegar minha borrachinha, deixa eu apagar aqui e fazer continha agora. Legal, pessoal? Agora eu vou apagar. Bom, qualquer coisa você volta no vídeo. E agora vamos descobrir, né, qual é a variação de temperatura que essa quantidade de energia pode produzir. Poderia produzir em 50 kg de água. Bom, pessoal, para aquecer a água, lá, vou utilizar minha caneta azul. Para aquecer a água, o calor é sensível. Então, tem a quantidade de calor sensível, massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Pronto, só isso. Então, qual é a quantidade de calor que ele consumiu que vai ser utilizado para produzir o aquecimento da água? 160 quilocalorias. 160 mil calorias. Vai ficar 160 mil calorias. Qual a massa de água? 50 quilogramas. Vamos passar para grama. Por quê, pessoal? Porque ele me deu o calor específico em caloria por grama. Então, 50 quilogramas, pessoal, prefixo quilo, mil, quilograma, 1000 grama, 50 quilograma, 50 mil grama, legal. Calor específico, olha lá, qual é a variação da temperatura que essa quantidade de calor produz na água? Então, vou passar dividindo, ó, vai ficar a variação da temperatura. Não esqueça que eu vou descobrir a variação da temperatura na escala Celsius. Por quê? Porque ele está me dando calor específico em caloria por grau Celsius. Então, vamos lá, vou cortar 0, 0, 0, 0. Aqui vou cortar 1, 2, 3, 4, 0. Vai ficar 16 dividido por 5. Vou fazer a continha? Pessoal, 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15 para 16. Falta 1. Coloco 0, vírgula. 2. 3,2 graus Celsius. Bacana. 3,2 graus Celsius. E, opa, já elimino letra E, letra D, né? Por quê? Então, eu já elimino essa letra e essa. Porque a variação da temperatura na escala Celsius, 3,2. Aqui está me dando 3,2 graus Fahrenheit, né? Então, eu já elimino D e E, né? Aí você, caraca, Gepeto, mas ele quer a variação da temperatura na escala Fahrenheit. Vamos lembrar. O que eu teria que lembrar na hora da prova da EAN? A variação de temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação da temperatura na escala Celsius. Não poderia esquecer dessa relação. A variação da temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação na escala Celsius. Então, eu vou ter 1,8 vezes, né? Qual foi a variação na escala Celsius? 3,2. Pessoal, então ficaria 1,8 vezes 3,2. Quando você multiplicar isso, vai dar 5,76. Puxa vida, que legal! Isso vai dar 5,76 graus Fahrenheit. Legal? Onde a gente vê essa opção, 12 km por hora, 5,76 graus Fahrenheit. Letra A. Viu, pessoal, que questão bacana? Para cair lá na sua prova de EAN, viu que questão legal?
5,76 graus Fahrenheit. Vamos para a próxima. Questão número 3. Olha que questão bacana. Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1.200 kg alterou sua velocidade conforme o gráfico. Pessoal, tem que saber interpretar gráfico. O que o gráfico está me mostrando? Que a velocidade do carro aumentou de 0, no instante 0, no instante 0, a velocidade varia 0. A velocidade foi aumentando, ela foi aumentando, a velocidade foi aumentando, aumentando. E no intervalo de tempo de 10 segundos, ela aumentou de 0 até 108 quilômetros por hora. Muito cuidado, muito cuidado. Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre o carro foi de... Pessoal, observe, o carro está variando a velocidade com o passar do tempo. Né? O que diz a segunda lei de Newton? Para variar a velocidade, tem que ter força. Né? A segunda lei de Newton diz que a aceleração é fruto de força. Né? Para variar a velocidade do corpo, tem que ter força. Bom, ou poderia escrever do seguinte modo: força resultante é massa vezes aceleração. Quem é aceleração? ΔV sobre ΔT. Ah, legal. Quem é ΔV? A variação da velocidade. Então, tem que força resultante, massa, qual a massa do carro? 1.200 vezes ΔV. A velocidade variou de 0 até 108 km por hora. Temos que passar para metro por segundo. Vamos lembrar? Como é que eu transformo a velocidade quilômetro por hora em metro por segundo? Basta dividir por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora? Basta multiplicar por 3,6. Então, quando eu dividir 108 por 3,6, eu vou encontrar 30. Então, a velocidade do carro variou de 0 até 30. Então a velocidade final é 30, a inicial é 0. Então, variou de 0 a 30, variou de 30. Em quanto tempo? 10 segundos. Então, qual é a força resultante sobre o carro? 30 por 10 vai dar 3. 1.200 por 3, vezes 3, 3.600 Newton. Letra C. Viu, pessoal? Questão bem tranquila. Lembre-se de que a aceleração é fruto de força. Pediu a força resultante. Segunda lei de Newton no carro. Força resultante, massa vezes aceleração. Legal? Vamos para a questão número 4. Questão teórica. Questão bacana. Teórica. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Vou usar a caneta azul agora. Com relação à termologia, coloque V em verdadeiro ou F em falso. Vamos lá. Temperatura é a grandeza física que representa a medida do estado de agitação médio das moléculas de um corpo? Verdadeiro. Verdadeiro. Temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Temperatura, grandeza física que mede, né? Que representa a medida do estado de agitação das moléculas. Verdadeiro. Calor, energia térmica que passa de forma espontânea do corpo de menor temperatura para de maior temperatura. Mentira. Postulado de Clausius, postulado de Celsius, tanto faz. Calor e energia térmica transitando da região espontaneamente, da região de maior temperatura para menor. Então, a 2 é falsa. 3. Fusão, mudança de estado físico sofrido por um líquido? Não, pessoal. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, gelo derretendo. Falso também. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que ocorre de forma lenta? Verdadeiro. A evaporação ocorre de forma lenta. Calefação, que é um processo instantâneo, ocorre de forma rápida. Ebulição, processo forçado. Né? Para que a ebulição ocorra, tem que fornecer calor para a substância, para a água, por exemplo. Evaporação, processo lento. Verdadeiro. Equilíbrio térmico,
equilíbrio, igualdade, igualdade, térmico, temperatura, equilíbrio térmico, mesma temperatura, condição física na qual as trocas de calor ocorrem entre dois ou mais corpos, né? Na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir, verdadeiro. Quando eles atingem o equilíbrio térmico, cessa-se o fluxo de calor de um corpo para o outro. Convecção, processo de transferência de calor que ocorre devido à movimentação de massas, verdadeiro. Convecção é o processo de transferência de energia, né? Transferência de calor, no qual a energia térmica acompanha o deslocamento do material aquecido, deslocamento de massas. O ar quente sobe, o ar frio desce, por isso que o ar-condicionado tem que ser colocado na posição mais elevada da casa. Verdadeiro. Convecção ocorre principalmente nos meios fluidos. Verdadeiro. Caloria ou pequena caloria, tanto faz. Caloria ou pequena caloria é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de qualquer substância tenha sua temperatura alterada em 1 grau. Mentira. Para que 1 grama da substância tenha sua temperatura alterada de 14,5 graus a 15,5 graus Celsius. Essa é a definição da caloria ou quilocaloria. É a quantidade de calor, né, que a massa unitária da substância, 1 grama da substância, precisa receber para variar a sua temperatura de 14,5 graus a 15,5 graus. Então, essa é falsa. Né? Pronto. Já sei que a última é falsa. Então, só pode ser A, D ou E. Já elimino C e B. Bom, já elimina a E também. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Vamos ver. Então, ficaria, vamos lá, V, F, F, V. Vamos lá. V, F, F, V. Vamos lá. V, já sei que é D. V, F, F, V. Né? V, depois V, 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 F. Letra D. Letra D. Cuidado com questão teórica na prova de AN. Letra D. Bom, agora vamos fazer a questão de eletricidade. As especificações de um chuveiro de uso doméstico são 220 volts, 2.800 watts, 5.500 watts. As potências nominais especificadas são alcançadas com a chave de controle de temperatura na posição verão ou inverno. Beleza, quando você deixa eu te explicar. Quando você coloca o cursor do chuveiro na posição verão, a potência consumida diminui. Quando você coloca na posição inverno, a água sai mais quente, a potência consumida aumenta, né? A potência dissipada aumenta na posição inverno. Legal? Baseado nessas informações, analise as afirmações abaixo. O disjuntor é recomendado para o uso do chuveiro em condições de potência máxima. Potência máxima está aqui, ó. Ele está consumindo a máxima potência, 5.400 watts. Deve ser de 30 amperes? Vamos ver. Bom, ele me deu a tensão da rede, me deu a potência consumida. Eu sei que potência... Lembra da piada do pinto? Pio. Potência é tensão vezes a corrente. Né? Pio. Potência, 5.400. Corrente vezes a DDP, 220. Pessoal, lembre-se de que disjuntor ele é um protetor de circuito elétrico. Ele é usado para proteger seu circuito de uma sobrecarga. Vai ficar 5.400 dividido por 220. 220 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai dar aproximadamente 24,54 amperes. 24,54. Então, por exemplo, eu posso utilizar um disjuntor de 30? Posso. Não tem problema nenhum. Eu tenho que utilizar um disjuntor que suporte uma corrente maior que 24,54. A primeira é verdadeira. 2. A resistência do chuveiro com a chave na posição inverno é aproximadamente 9 ohm. Vamos ver. Ele me deu a potência do chuveiro, me deu a tensão da rede, está me pedindo a resistência. Bom, então vamos lá. Daqui eu tiro que resistência
multiplicando cruzado, vai ficar tensão ao quadrado, 220 ao quadrado. Dividido pela potência. Qual a potência do chuveiro? 5.400. A resistência do chuveiro vai ficar 220 ao quadrado, vai dar 48.400. Dividido por 5.400, você vai encontrar aproximadamente 8,96 ohm. Essa é a resistência do chuveiro, aproximadamente 9 ohm. Verdadeiro. Né? Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Se eu já vermelho agora. Com a chave na posição verão. Posição verão. A resistência do chuveiro diminui, fazendo a água ficar mais fria? Mentira, pessoal. Mentira. Né? Potência V quadrado sobre R. Mentira. Se a resistência do chuveiro diminui, se R diminui, se o denominador da fração diminui, se R diminui, a potência dissipada aumenta. Ou seja, a transformação de energia elétrica em calor aumenta, a água sai mais quente. Né? A transformação de energia elétrica em calor, que é o efeito Joule, né? O que é o efeito Joule? É a transformação de energia elétrica em calor devido à passagem da corrente elétrica no resistor do chuveiro. Não é isso? É a transformação de energia elétrica em calor devido à passagem da corrente elétrica no resistor do chuveiro. O que acontece? Se a resistência diminui, a corrente elétrica no chuveiro, no resistor do chuveiro aumenta, potência dissipada aumenta, a água sai mais quente e não mais fria. A 3 é falsa. Então, para a água sair mais quente, eu tenho que diminuir a resistência elétrica do chuveiro. Tá legal? Então, a 3 é falsa. 1, 2 é verdadeira, a 3 é falsa. 1 e 2 são verdadeiras. Letra D. Legal? Tranquilo, senhores? Nada demais. Fique atento na sua prova da Escola de Aprendizes Marinha. Vamos para a questão número 6. Uma outra questão de circuito elétrico. Olha o que ele diz. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores no laboratório de sua escola, montou os circuitos apresentados abaixo. Agora, pessoal, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui para amarelo. Tá legal? Circuitos abaixo. Aqui, pessoal, eu tenho a bateria de 12 volts, ó, 12 volts, né? 3 resistores em série. Lembrando que a bateria vai empurrar a corrente do polo negativo para o polo positivo. Todos esses resistores estão em série. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usam um voltímetro para medir a tensão. Ó, observe que o voltímetro foi colocado em paralelo com o resistor. Por quê? Porque ele tem uma resistência infinitamente alta. O voltímetro é ideal. O voltímetro ideal tem que ser conectado em paralelo com o elemento do circuito. Né? Para medir a tensão. E um amperímetro para medir a corrente. Né? O amperímetro foi colocado em série com a bateria. Porque se ele é ideal, né, ele não vai afetar a passagem da corrente no circuito. Tá legal? Não vai atrapalhar a passagem da corrente no circuito. Bom, pronto, vamos dizer assim. Considerando todos os elementos como sendo ideais, tá vendo? Os valores medidos pelo voltímetro e pelo amperímetro foram respectivamente. Bom, pessoal, o voltímetro ele está em paralelo com o resistor de 40 ohm. Né? Quando os elementos do circuito estão em paralelo, a DDP é a mesma. Ou seja, para eu determinar a indicação do voltímetro, eu vou ter que determinar a DDP nos terminais desse resistor. Para isso, eu vou ter que achar a corrente no circuito primeiro. Aí, como é que eu acho a corrente no circuito? Lei de Ohm. DDP R vezes I. DDP, 12 volts. Resistência do circuito. Está todo mundo em série. A corrente que passa por esse resistor, passa por esse resistor, passa por esse resistor. Quando os elementos estão em série, como é que eu acho a resistência do circuito? Soma todas as resistências. Né? Acabou. 60 mais 40. 100 mais 20. 120. Fiz a corrente I. A corrente I vai ficar 12 dividido por 120. Vai dar 0,1 ampere. Pronto, pessoal.
Achei a corrente. Vou mudar a cor da minha caneta. Vou mudar aqui para verde. Pronto. Achei a corrente. Pessoal, descobri a corrente que está passando aqui, ó. Pronto. Se eu descobrir a corrente que está passando aqui, basta eu calcular DDP nos terminais desse elemento. Por quê? Porque eu determino a indicação do voltímetro. Então, aplicando a lei de Ohm no resistor de 40 ohm, eu teria DDP R vezes I. Né? 40 vezes 0,1. 4 volts. Ah, então esse voltímetro aqui, ó, vai registrar 4 volts. Né? Pronto. E o amperímetro? Pessoal, a bateria é ideal. Está todo mundo em paralelo com o amperímetro. Então, para eu descobrir a corrente que vai passar pelo amperímetro, é só descobrir a corrente que passa aqui, ó. Chamar de corrente 1. Aqui eu vou chamar de corrente de 2. Aqui eu vou chamar a corrente de 3. Né? E vou achar a corrente em cada um desses elementos. Essas correntes, quando se juntarem aqui, vai dar a corrente no amperímetro. Né? Vou achar a corrente em cada elemento. Como? Aplicando a lei de Ohm em cada um. Então, por exemplo, no resistor de 60, DDP R vezes I1. Né? Então, I1 vai ficar 12 dividido por 60. Isso aqui vai dar 0,2 ampere. Pronto. Agora eu vou achar a corrente no resistor 2. Corrente 2, de novo. Ó, vai ficar DDP sobre a resistência, né? Vai ficar DDP 12. Resistência 30. Pessoal, 12 dividido por 30, 120 por 3 vai dar 0,4. Né? No resistor de 20 ohm, aplica a lei de Ohm. DDP 12. Resistência, para você não perder tempo na prova, tá, pessoal? 20. Corrente e 3. Quanto é que vai dar corrente 3? 12 sobre 20. Olha lá, 12 por 2 vai dar 6, então vai dar 0,6 ampere. Pronto. Então vem a corrente aqui, 0,2 mais 0,4 mais 0,6. Isso aqui vai dar uma corrente total aqui de 1,2 ampere. No amperímetro, somando tudo. Vem 0,2 mais 0,4, 0,6 mais 0,6, 1,2 ampere. Pronto, então o voltímetro vai indicar 4 volts e o amperímetro 1,2 ampere. Letra B. Viu, pessoal? Questão legal? Letra B. Viu que bacana? Nada demais. E legal, outra questão teórica. Considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases ideais. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial. Né? Volumes iguais de gases diferentes. Né? Opa, perdão, pessoal, deixa eu voltar. Volumes iguais. Deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecido sob pressão constante, de modo a sofrer a mesma variação de temperatura, dilata-se igualmente? Sim, sim. Né? A lei de Charles e Gay-Lussac. E Gay-Lussac. Né? Os gases eles têm aproximadamente o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica. Então, volumes iguais, né? De gases diferentes. Na mesma temperatura inicial, quando aquecido sob pressão constante, sofre a mesma variação de temperatura. Melhor, de modo a sofrer a mesma variação de temperatura, se dilatam da mesma forma. Por quê? A lei de Charles e Gay-Lussac, né, diz que os gases eles têm aproximadamente o mesmo coeficiente de expansão térmica. Verdadeiro. Verdadeiro. 2. Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas? Verdadeiro. Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas. Hipótese de Avogadro. Hipótese de Avogadro. Hipótese de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições
de pressão e temperatura contém o mesmo número de moléculas. Ou então você poderia pensar na equação de Clapeyron, PV, NRT, tanto faz. Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura e volume diretamente proporcionais? Vamos ver. Pela lei geral dos gases, pressão no início, volume no início, número de mols, vezes a temperatura no início, é igual pressão no final, volume no final, número de mols, temperatura final. Bom, em nenhum momento no texto ele diz que houve escapamento de gás, então o número de mols é o mesmo. Né? Outra coisa, ele diz que a pressão é constante. A pressão não muda. Então a matemática está me dizendo que o volume é proporcional à temperatura. Ou seja, o gás está passando por uma evolução isobárica. Numa evolução isobárica, mantendo a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Verdadeiro? Opa, opção correta. Letra E. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Viu questão bacana de gases? Legal. Vamos para 8? Questão bacana, né? Questão bacana. Olha o que ele diz. A queima de 1000 gramas, embora, pessoal, na minha concepção, essa questão aqui ficou faltando dados, tá legal? Ele teria que dar o calor latente de vaporização da água, que teria que me dar a densidade da água, teria que me dar o calor específico da água, ou seja, essa questão aqui ficou faltando informações, tá legal? Mas vamos lá. A queima de 1000 gramas de gás de cozinha fornece 6.000 calorias. A massa de gás que deve ser queimada para elevar a temperatura de meio litro de água. Bom, aqui, pessoal, vou considerar que a densidade da água nessa questão é 1 kg por litro. Tá legal? E também a gente pode escrever como 1 grama por ml. É a mesma coisa, tá legal? Vou considerar que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Né? E que o calor latente de vaporização da água, o calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Né? Bom, ficaria faltando isso para a gente matar a questão. Vamos lá. Ele quer saber qual é a massa de gás que deve ser queimada para elevar a temperatura de meio litro de água, de 25 graus até 100 graus. Né? Você vai ter que aquecer meio litro de água de 25 até 100 e ainda evaporar 100 ml de água. Primeiro passo, eu vou descobrir qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para a água para aquecer até 100 e ainda evaporar 100 ml. Vamos lá, quantidade de calor. Primeiro, para aquecer a água, calor é sensível, massa, calor específico, variação da temperatura. Isso aqui para aquecer a água, mas evaporar a água, calor é latente. Massa vezes o latente vaporização. Né? Pronto. Vamos lá. Quantidade de calor para aquecer a água. Qual é a massa de água que eu vou ter que aquecer? Meio litro. Pô, Gepeto, mas pensa comigo. Pessoal, eu estou falando para você que a densidade da água é 1 kg por litro, ou seja, em 1 litro de água eu tenho 1 kg de água. Em 1 litro eu tenho 1 kg. Então, em meio litro eu tenho meio quilograma, ou seja, 500 gramas. Ô, Gepeto, por que você está colocando a massa em grama? Porque o calor específico está em caloria por grama. Então fica 500 gramas vezes 1. E eu quero aquecer a água de 25 até 100. De 25 até 100 graus Celsius, eu vou variar a temperatura de 75. Legal. Massa de água. Beleza, cuidado agora, hein? Muito cuidado com a pegadinha. Eu aqueci meio quilo de água, mas eu quero vaporizar apenas 100 ml. Aí você, pô, Gepeto, mas a densidade da água não é 1 grama por ml? Então pensa, em 1 ml de água eu tenho 1 grama. Pessoal, se em 1 ml eu tenho 1 grama, em 100 ml eu tenho 100 gramas. Legal. 100
vezes o calor latente de vaporização, 540. Fazendo essa continha, 500 vezes 75, mais, aqui vai dar 540 vezes 100, dá 54 mil. Mais, somando com esse aqui, com esse resultado, 500 vezes 75, tudo isso vai dar 91.500. Caramba, 91.500 calorias. Sim, essa é a quantidade de calor para aquecer água e vaporizar água. Agora pensa comigo, eu quero saber quantos gramas de gás eu vou ter que queimar. Pessoal, para queimar 1.000 gramas, eu tenho que fornecer 6.000 calorias. Ou melhor, minto. A queima de 1.000 gramas de gás fornece 6.000 calorias. 1.000 gramas. Então vamos lá. Mas eu preciso de 91.500 calorias. Regra de 3 básica agora, hein? Pronto. Olha lá. Qual é a massa de gás que eu vou ter que queimar? Regra de 3 simples, né? Corta 0, 0, 0. Multiplico 6m igual a 91.500. A massa 91.500 dividido por 6. Isso aqui vai dar 15.250 gramas. 15.250 gramas. Opção correta, letra C. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Viu que legal? Muito cuidado com a questão. Primeiro você tem que aquecer os 500 gramas de água, né? Que é meio quilo. Meio litro é meio quilo. Tem que aquecer os 500 gramas. Mas você vai evaporar só 100 ml. Tá legal? Beleza? Vamos para a próxima. Outra questão teórica. Numa sala com temperatura de 18 graus Celsius, estão dispostos um objeto metálico, né, e outro plástico, ambos com a mesma temperatura do ambiente, ou seja, ambos a 18 graus. Né? Um indivíduo com temperatura corporal média de 36 graus, essa é a temperatura média do corpo humano, segura esses objetos, ou seja, segura objeto metálico e objeto de plástico, um em cada mão simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor... Pessoal, os metais são bons condutores de calor. O plástico não é bom condutor de calor. Então, observe, tanto o plástico quanto o metal estão a 18 graus. Quando eu coloco a mão no metal e coloco a mão no plástico, coloco a mão no metal e coloco a mão no plástico, o plástico sendo o melhor condutor de calor, o fluxo de calor da minha mão para o metal se dá de forma mais rápida do que o fluxo de calor da minha mão para o plástico. De novo, o fluxo de calor da minha mão para o metal se dá de forma mais rápida do que o fluxo de calor da minha mão para o plástico. Porque lei de Fourier, né? A condutibilidade térmica dos metais é maior que do plástico, a lei de Fourier. Então, o que acontece? O metal, sendo o melhor condutor de calor, há uma transferência de calor da minha mão para o metal de forma mais rápida. Né? Então, a perda de calor da minha mão para o metal está de forma mais rápida. Por isso, quando eu coloco a mão no metal, tem a impressão que ele está mais frio. Na verdade, pessoal, ele não está mais frio. Tanto o metal quanto o plástico estão à mesma temperatura. Então, a transferência de calor da minha mão para o metal se dá de forma mais rápida, por quê? Porque o metal é melhor condutor de calor do que o plástico. Né? Beleza? Então, tá lá. É correto afirmar que a rápida transferência de calor da mão para o objeto metálico? Sim. E lenta da mão para o plástico? Sim. Por isso, a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico? Sim. Por isso que eu tenho a impressão que o objeto metálico é mais frio. Por quê? Porque a perda de calor da minha mão para o metal se dá de forma mais rápida. Então, eu tenho a sensação térmica de frio. Eu tenho a impressão de que o plástico está mais frio. Melhor, de que o objeto metálico está mais frio do que o plástico. Por quê? Porque a perda de calor, a transferência de calor da minha mão para o metal se dá de forma mais rápida. Tá legal? Tranquilo? Então, opção correta, letra A. Beleza? Tranquilo. Para finalizar, vamos fazer a questão 10. Né? Opa, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Vou colocar vermelha agora. Com as elevadas temperaturas sendo uma constante no verão dos últimos anos, a instalação de exautores eólicos, né, como os da figura, tem aumentado consideravelmente. Mas
mais viáveis financeiramente do que os aparelhos de ar-condicionado. Eles proporcionam a renovação do ar no interior de um ambiente sem necessidade de energia elétrica. Isso ocorre em virtude do movimento das hélices desses exaustores. O exaustor, pessoal, ele tira o ar quente, né? Quando ele tira o ar quente de dentro do ambiente, ele tira o ar quente, cria uma região de baixa pressão, cria uma região de rarefação. Então, quando ele tira o ar quente, cria uma região de baixa pressão, o ar frio é deslocado para essa região. As correntes de convecção. Um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse movimento e provocar a exaustão do ar é a irradiação térmica. Não, pessoal, movimento de ar quente e frio, né? Está relacionado com convecção, não com irradiação. A entrada do ar frio da parte externa para a parte interna, através do exaustor, a condutibilidade térmica do ar, que diminui, a pressão do ar quente na parte superior do ambiente, o aumento da umidade. Pessoal, pensa comigo. Vamos supor que aqui estão as paredes do ambiente. Né? Pessoal, você já aprendeu que o ar quente ele é menos denso, né? Por quê? Pensa comigo. E a densidade ela diminui com o aumento da temperatura. Olha aqui. A densidade do ar diminui. Essa caneta vermelha tá meio estranha. Peraí. Vou usar a caneta preta. Né? A densidade diminui com o aumento da temperatura. Olha lá. Né? Ou seja, quando eu aumento a temperatura do ar, aqui, ó, quando esse termo aqui aumenta, né? Quem é D? Densidade após o aquecimento ou resfriamento. Quem é D0? A densidade antes do aquecimento ou do resfriamento. Quando eu aumento a temperatura do ar, esse termo aqui aumenta. Ó. Ou seja, se o denominador da fração aumenta, né, a fração diminui, a densidade diminui. Ou então você pode pensar assim, ó, densidade é massa sobre volume. Né? Densidade é massa sobre volume. Tá vendo? Então, quando você aquece o ar quente, ele torna-se menos denso. O que acontece com o ar quente? Começa a subir. Ele vai subindo. Aí aqui ele começa a pressionar as paredes do ambiente. Aí o que o cara faz? Ele faz um furo aqui na parede, ó. Coloca o exaustor aqui, ó. Coloca o exaustor aqui em cima. Né? Só que na nossa casa tem janela, tem porta. Aí a gente abre a janela aqui, ó. Abre a porta. O exaustor tira o ar quente daqui, ó. Cria uma região de baixa pressão aqui dentro. O ar frio entra. Facilita, né, a renovação do ar dentro do ambiente. Olha lá, um dos fatores necessários para ocorrer o movimento do ar. E provocar exaustão, exalar e jogar para fora. Provocar exaustão, jogar o ar quente para fora. É a pressão do ar quente na parte superior do ambiente. Viu? Olha lá. Né? Pressão do ar quente na parte superior do ambiente. A entrada do ar frio, sim, entra o ar frio. É da parte externa para a interna através do exaustor? Não. O exaustor ele tira o ar quente. A pressão dentro do ambiente, o ar frio entra. Tá legal? Opção correta, letra D. Letra D. Cuidado com o que ele está te perguntando. Né? Olha lá. Cuidado com o que ele está te perguntando. Beleza? Muito cuidado. Lembre-se de que a densidade diminui com o aumento da temperatura. Quem mora em casa de 3, 4 andares aí, o cara está lá embaixo em época de verão. À medida que ele vai subindo, ele vê que lá em cima é muito mais quente. Por quê? O ar quente sobe. O ar frio desce. Né? O ar frio é mais denso. Lembre-se de que a densidade do ar varia com a variação da temperatura. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha ido bem no simulado. Tá legal? Não esqueça de deixar seu like. Pessoal, deixa o like para me ajudar. Tá legal? E para eu continuar fazendo mais vídeo para te ajudar lá no seu concurso. Tá legal? Deixe seu like, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal.
Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, não desanimem, que vai dar tudo certo. Até a próxima, pessoal. Beijo para todos. Like. Não esqueça de deixar seu like. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.